Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é sobre intercâmbio. Gente, já faz um tempo que eu tô querendo trazer esse assunto pra vocês e hoje nós vamos falar sobre isso, tá? Pra quem não sabe, eu tô no intercâmbio aqui na Irlanda desde janeiro desse ano e agora eu vou contar pra vocês como foi minha escolha de agência, minha escolha da escola, sobre o destino, sobre a cidade que eu vim, então vou contar um pouquinho pra vocês. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho de notificação, porque esse vai ser o primeiro vídeo da série de vídeos que eu vou estar postando sobre o diário do intercâmbio, então vão ter muitos outros vídeos por aí com assuntos específicos, como os níveis de inglês da escola, e o visto, sobre emprego, então vai ter muitos outros assuntos pra gente conversar. Então ative o sininho de notificação para você receber todos os vídeos e já deixa o seu like porque é super importante. Agora, bora começar esse vídeo. Você tá pensando em fazer um intercâmbio e vir aqui pra Irlanda? Já deixa aqui embaixo nos comentários como é que tá sendo pra você, como é que tá sendo seu planejamento pra gente poder compartilhar informação e trocar experiências. Bom, e pra começar, gente, desde que eu fazia faculdade, há uns anos atrás, eu já queria fazer intercâmbio. Eu tive uma vez uma oportunidade de fazer intercâmbio nos Estados Unidos no meu segundo ano de faculdade, porém não deu certo, então acabei abortando essa ideia. Eu deixei essa ideia pra depois. Eu queria fazer depois que eu terminasse a minha faculdade. E aí, no meu último ano de faculdade, eu voltei com essa ideia de intercâmbio. Eu fui atrás, pesquisei algumas coisas, porém, também não levei essa ideia pra frente. E somente ano passado, em 2019, eu fui numa feira de intercâmbio, mais ou menos em fevereiro ou março, eu acho, com uma amiga minha. E aí, a gente começou a pegar vários panfletos, entrar em contato com várias agências na feira mesmo. Então, eu comecei a ter essa ideia novamente. Porém, o que aconteceu? Eu já estava fazendo uma segunda graduação e eu tinha terminado meu curso de maquiagem profissional, então eu já estava atendendo como maquiadora. E eu queria montar o meu estúdio de maquiagem para poder atender no meu estúdio, porque até então eu estava atendendo a domicílio, no final de 2019. Toda essa ideia começou a entrar em conflito com a ideia de intercâmbio, porque, né, eu tava numa outra vibe. E aí eu parei pra pensar tal, e aí eu falei, não, agora é o momento, eu realmente preciso fazer por conta do inglês, né, gente? É o trabalho que eu tinha no Brasil, na primeira graduação que eu fiz, o inglês era extremamente necessário, então era uma coisa que realmente precisava aprender, e é uma coisa que eu gosto também, né? Eu fiz inglês há muitos anos atrás, porém o meu inglês não é fluente, então eu realmente pensei parar até o momento com a minha segunda graduação e adiar um pouco a abertura aí do meu estúdio. E aí, mais ou menos em junho de 2019, foi quando eu sentei com o meu namorado, ou ele sentou comigo, na verdade ele sentou comigo. E aí, tô me fazendo a proposta de ir em janeiro de 2020. Então, pra mim, era extremamente impossível, porque até então eu tava, como eu disse pra vocês, eu tava em outra vibe, então eu não tava com reserva de dinheiro alguma pro intercâmbio. E aí eu disse que tudo bem, eu realmente pensava que ia rolar, dessa vez eu tava disposta, só que não pra janeiro de 2020. E sim para o segundo semestre de 2020, exatamente por eu ter mais tempo para me organizar e me planejar. Só que aí, conversa vai, conversa vem, e decidimos o quê? Vamos tentar para janeiro de 2020, se não der certo, a gente adia aí para o segundo semestre de 2020. E aí começou a minha correria. Basicamente, eu planejei o meu intercâmbio em 5 meses. Porque foram nesses 5 meses que eu trabalhei salário e tudo que eu ganhava como maquiadora ia para pagar o intercâmbio. Realmente eu tirei a ideia do papel, coisa que eu nunca tinha feito em todas as vezes que eu pensei em fazer intercâmbio na minha vida. E aí a gente começou a pesquisar algumas agências, tá?
E de início a gente ia para Dublin, que era a opção que as agências davam pra gente. Só que as agências, né, sempre diziam que a gente ia ter que pagar um intercâmbio entre 30 ou 40 dias antes do nosso embarque. Então, pra mim, janeiro começou sendo... Se pra mim já era impossível, vai ser mais impossível ainda. E aí eu comecei a ver uma luz no fim do túnel quando eu fui em uma agência que me deu a opção de parcelamento do intercâmbio até depois da viagem, então poderia viajar e parcelar, porém eu ia ter que dar mais ou menos uns 60% do valor antes. E aí eu já achei isso, ok. E aí eu ganhava no meu emprego e tudo que eu ganhava de atendimento como maquiadora eu tava guardando. Só que até então não tinha fechado nada ainda, a gente estava pesquisando as agências. Valores que eu recebia era mais ou menos entre 9 mil a 20 mil reais. Então variava muito da escola, da popularidade da escola, do mix de nacionalidades da escola, da porcentagem de brasileiros que tinha na escola e se a escola era perto do centro da cidade. Então o valor variava de acordo com esses critérios. E além, né, do intercâmbio, para você vir aqui para Irlanda, você tem que trazer 3 mil euros em conta para comprovar na hora que for tirar o visto. Então, eu tinha mais essa preocupação. Porém, os 3 mil euros eu ia acabar realmente utilizando o que eu ganhasse de fundo de garantia, de rescisão do meu trabalho, enfim. Então, o meu planejamento foi esse. E a primeira coisa que eu falo pra vocês em questão de planejamento é que se você tá pensando em fazer um intercâmbio, se planeje com antecedência, tá? Eu não me planejei com antecedência, eu decidi realmente de um dia pro outro fazer e aí sair correndo pra tentar ir o mais rápido possível, que era janeiro. Mas se você não tem como desembolsar todo esse dinheiro de um dia pro outro, então se planeje com antecedência e não fique nessa correria como eu fiquei. Disse pra vocês, eu acabei não fechando nada ainda, tava já querendo fechar com uma agência, porém eu esperei um pouco. Graças a Deus eu esperei um pouco e agora eu vou explicar pra vocês o porquê. Eu sempre quis fazer intercâmbio pra Austrália por conta do clima. E como que a Irlanda surgiu na minha vida? Foi bem simples, gente. Eu tenho parentes aqui e o meu namorado também tem parentes aqui. Ele tem parentes em Dublin e eu tenho parentes em Limerick. Então, a gente pensou o quê? Se a gente for fazer um intercâmbio, vamos pra Irlanda, porque se alguma coisa acontecer, a gente tem alguém pra poder dar uma dica, pra poder, né, dar um conselho. Então, a gente meio que decidiu. E fora que eles falavam super bem daqui, então, porque de Limerick e não Dublin? Porque até então a nossa ideia inicial era Dublin. Todas as agências, elas passaram o destino de Dublin pra gente, porém, como eu disse pra vocês, até então não tinha fechado com nenhuma agência. Isso era mais ou menos agosto do ano passado, e o meu primo, que mora aqui, em Limerick, ele foi passar o mês no Brasil, e aí nós conversamos, e eu disse pra ele que eu tava pensando em vir pra cá, em janeiro, se tudo desse certo, e sobre Dublin, aí ele me fez a seguinte pergunta: é um sonho seu ir pra Dublin? Eu falei, não, nenhuma das agências me passou outra cidade. Ele disse pra mim que Dublin era muito legal e tudo mais, porém, em questão de custo de vida, Limerick era melhor. E aí ele acabou fazendo algumas comparações pra nossa conversa, né? Ele me disse que Limerick era uma cidade do interior e tal, porém, não era tão agitada como Dublin, então, se isso não me incomodasse, poderia ter Limerick como uma opção. Realmente não importava. E aí perguntei sobre a questão de emprego, né? Porque eu não ia vir pra cá e ficar os 8 meses aí sem fazer nada. E aí que não era tão ao ver dele e das pessoas que ele teve contato, não era tão diferente de arrumar emprego como em Dublin. Então, passou o contato da agência que ele veio fazer intercâmbio. E confesso, gente, já me deu um alívio, porque você entrar em contato com uma agência que você conhece pessoas que já fizeram intercâmbio através dela, te dá uma paz. Porque aí, né, você fala, pô, deu certo, as pessoas tiveram
uma boa experiência, então, né, vai ser legal. E além do contato da agência, ele me passou o contato do dono da escola. Por quê? Porque talvez se a gente fechasse o intercâmbio direto com a escola, sair um pouco mais barato do que fechar com a própria agência. Então, a gente teria aí um comparativo da agência e da escola. Então, achei isso uma ótima ideia, né? E como eu disse, ele teve uma boa experiência com a agência e ele também teve uma boa experiência com a escola. Então, pra mim, eu tava assim com uma paz no meu coração de tá fazendo essa pesquisa que se eu chegasse a fechar, eu tava tranquila, sabe? E em questão do seguro, né? Seguro viagem, ele me passou também um contato de uma seguradora aqui de Limerick pra fazer o seguro viagem caso eu fechasse direto com a escola. Fiz todas as cotações, porém, como a taxa do euro tava muito alta, compensou mesmo fechar pela própria agência da escola. Não foi assim, nossa, uma baita diferença. Porém, foi uma diferença aí, né? E já que a gente tá fazendo tudo na correria, a gente vai pelo que tá mais em conta, não é mesmo? E entrei em contato com um rapaz da agência tal. Eu vim pela Explore Mundo. Então, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram deles pra vocês, tá? Já tinha decidido que a gente ia mesmo pela agência. Então, a gente entrou em contato com eles e foi negociando. Só que nisso, gente, já era novembro. E eu não tinha fechado nada ainda. Isso pra tentar embarcar em janeiro, né? Tentava vir pra cá em janeiro. Ou seja, eu tava assim em cima da hora total. O único ponto negativo que eu tive nessa história, eu fiz tudo na correria, fechei tudo muito em cima da hora, eu acabei pagando muito mais caro na passagem de avião. Então, isso não tive nenhuma vantagem. Porém, o restante, assim, gente, foi na correria? Foi. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Tava mesmo os 3.000 euros. Não é mesmo? E aí, como eu disse pra vocês, né, gente, os 3.000 euros eu acabei tirando realmente da minha rescisão, fundo de garantia e todas essas coisas. Então, graças a Deus, assim, deu tudo muito certo. A passagem de avião não compensou, porém, né, eu só tenho a agradecer, porque realmente deu tudo muito certo pra quem fez tudo em cima da hora, né? Por isso que eu digo, se planeje exatamente você ter vantagem em absolutamente todos os pontos. E pra vocês terem noção, eu embarquei dia 23 de janeiro e eu estava trabalhando até um dia antes, até dia 22, ou seja, foi uma correria só. Agora, falando um pouco mais sobre a agência, sobre a Explore Mundo, eles foram atenciosos com a gente desde o começo. Uns dias antes do nosso embarque, a gente embarcou dia 23 de janeiro de 2020. Eles entraram em contato com a gente por uma videochamada e nos deram dicas do que trazer na bagagem, enfim. Chegando aqui em Limerick, tá? Porque a gente pegou um avião do Brasil para Londres, de Londres para Dublin, e aí logo em frente ao aeroporto de Dublin tem um ônibus que vem para Limerick, que são mais ou menos 2 horas de viagem, ou seja, foi uma viagem extremamente cansativa. A gente entrou em contato com eles deram todo o suporte, porque tem representantes aqui na Irlanda, e um deles foi com a gente abrir conta no banco, foi com a gente até a escola, né, pra mostrar, enfim, e foi com a gente retirar o visto. Então, eles deram todo o suporte. Eu tive uma ótima experiência com eles, assim como os meus primos. Se indicar, se você pensa aí em fazer um intercâmbio para a Irlanda e tem Limerick como uma opção, você pode entrar em contato com eles. Gente, vocês acreditam que eu já ia saindo depois de gravar o vídeo e esqueci de um pequeno detalhe? A acomodação. Gente, eu não fechei a acomodação com a agência de intercâmbio, porque, como eu disse, eu tenho os meus primos que moram aqui em Limerick, então eu acabei indo morar na mesma casa que eles, tá? Então, eu acabei não fechando a acomodação com a agência, e depois eu gravo um outro vídeo detalhando essa questão de acomodação e tudo mais, mas se você tá pensando em vir pra cá e vai fechar a acomodação com a agência, fecha por 2 semanas, porque é extremamente loucura como o pessoal procura casa, quarto,
kitnet para alugar. Em 2 semanas é tudo muito corrido. Então, feche a acomodação com o máximo de tempo que você puder, tá? Em questão da cidade em si, gente, é uma cidade do interior, ela é bem tranquila. Eu gostei muito de Limerick, é uma cidade muito bonita, então não me arrependo. E em questão de custo de vida, assim, vamos colocar aí aluguel, né, gente? O aluguel realmente acabou compensando. De acordo com as nossas pesquisas, o aluguel de Dublin realmente sairia bem mais caro do que vir aqui para Limerick. As nossas contas não são inclusas no aluguel, porém o nosso aluguel é barato. E aí a gente paga as contas à parte. As contas vêm a cada 3 meses, então também não é um absurdo. Em questão da escola de inglês, assim, eu faço na Word, mas eu gostei bem da escola, tá? A minha primeira professora, ela era espanhola e eu tive uma boa experiência com ela. A minha segunda professora já é daqui da Irlanda, ela é Irish, então é muito bom ter aula com ela porque a gente treinou o ouvido. Então, gente, é basicamente isso de início, tá? Eu escolhi a Irlanda porque eu tenho parentes aqui, escolhi Limerick exatamente por ter um custo de vida mais baixo. E é uma cidade maravilhosa, assim, em questão de emprego também. Eu vou gravar um vídeo específico pra vocês, mas eu consegui arrumar emprego no meu 2º mês aqui. Então, obviamente, né, gente, varia de pessoa pra pessoa, de situação por situação. Então, gente, eu acho que pra primeiro vídeo é isso. Eu contei aí o porquê do destino, o porquê da cidade. Muito que vocês tenham gostado. Então já se inscreva no canal, já ative o sininho de notificação para receber os próximos vídeos do Diário do Intercâmbio. Até o próximo vídeo.